a ilustre presença do meu já grande amigo, né, André? Podemos dizer assim, baiano também, e que está fazendo um trabalho revolucionário, né? Eu não gosto, eu adorei o termo que o Alban utilizou, né? Para falar da nova industrialização, a neoindustrialização, porque reindustrializar é voltar o Brasil a ter um monte de multinacional e a gente fazer agora a industrialização para valer, né? Então, a neoindustrialização. Então, André, o time vai estar entrando aí, os meninos estão entrando, isso é a universidade, aquele pessoal que chega atrasado, mas online não é diferente. Mas vamos começar, André. Eu queria te agradecer, né, demais, demais mesmo, pela parceria, né, pela parceria, por essa revolução aí que a gente está fazendo e a revolução, a estrutura revolucionária que vocês criaram aí no Cimatec, né, que hoje você vai falar, né, um pouco. O André teve recentemente aqui no Unicamp, foi uma visita fantástica. Talvez o time da Inova, né, entre e, se não entrar, vai estar no YouTube, né, registrado. Estou vendo aí também a Altaner, nossa nova aluna aí do programa Bioenergia, a Cláudia Vaz, que está aí trabalhando na parte social. E eu estou vendo também a Natália aqui, viu, que muito em breve a gente vai começar o projeto da Macaúba, né, integrando também no programa Breve. Bom, André, dito isso, meu irmão, mande bala, e eu só ia lhe pedir o seguinte, André, por favor, fale um pouco da sua trajetória profissional, né? E sendo um programa de doutorado, a gente quer saber como é que esses profissionais tops são formados. Manda bala, amigo. A casa é sua. Paulo, primeiro, assim, muito obrigado pela oportunidade, né, em nome do Senai Cimatec, aqui é que eu estou representando a nossa instituição, e já temos uma parceria fantástica com a Unicamp, que eu espero que seja só o início, né? Acho que o Brave ele está sendo um grande embrião de tantas parcerias fantásticas, né? E eu acho que é esse o ponto. A gente já está, inclusive, né, Gonçalo? Acabou de ser criado um grupinho no WhatsApp para pensar que outras coisas a Unicamp com o Cimatec podem desenvolver juntos. Então, já tem outras coisas em paralelo. A Otaneia, que está aqui conosco, já é um exemplo disso, né? Fazendo doutorado aí no programa de bioenergia. E o professor Gustavo, assim, junto com a Otaneia, estou tendo a honra também de co-orientar. Então, assim, enfim, é o início, né, de uma propagação de sementes, né, e mudas que vão gerar muitos frutos aí no futuro. Bom, meu nome é André Oliveira, certo? Eu sou engenheiro mecânico de formação na Universidade Federal da Bahia. Logo, no início da minha carreira, eu entrei na Shell como estagiário e logo fui contratado lá e passei 11 anos na Shell, trabalhando em vários setores da Shell, na área de técnica de lubrificantes, na área de planejamento estratégico, desenvolvimento de franquias, na área de supply chain, e rodei aí o Brasil todo, passei um breve tempo também fora. O último cargo meu foi no Rio, eu cuidava da parte de supply chain no Rio para a América Latina toda, tá? Aí nesse ínterim, do ponto de vista de formação, eu fiz uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral, que é uma importante instituição brasileira, né? Eu fiz um MBA executivo lá, inclusive com estágio na Suíça, no INSEAD. Depois eu montei uma empresa minha, que ela existe até hoje, na área também de combustíveis, e há 7 anos atrás eu me afastei de qualquer função executiva dessa empresa e tive a honra de entrar no Cimatec. Nesse paralelo, fiz um mestrado na área de energia, já fazendo um pouco de transição energética. Eu estudei a área de energias eólicas, né? Lá em 2012, mais ou menos, que a eólica nem estava no país muito forte. E, recentemente, eu concluí o doutorado aqui no Cimatec, desenvolvendo um modelo de avaliação de sustentabilidade em desenvolvimento de produto e desenvolvimento de processo. E ele avalia a sustentabilidade em algumas visões: a visão social, a visão econômica, a visão da maturidade da tecnologia e da cadeia de suprimentos, né? E, lógico, também a parte ambiental.
Então, eu também tenho esse lado aqui. No Cimatec, hoje, eu já fiz alguns cargos no Cimatec. Hoje, a gente teve, inclusive, um redesenho do modelo de operação do Cimatec, e hoje eu estou com um duplo papel no Cimatec. Uma área como superintendente da área de novos negócios e planejamento, numa visão de longo prazo do Cimatec, e uma outra função que eu gerencio algumas áreas tecnológicas, a área de petróleo e gás, a área de mineração e a recém-criada, graças ao Brave, de agroindústria, que é justamente começar a fazer essas pontes maravilhosas que a gente vai fazer junto, né? Então, eu vou agora pedir a licença para compartilhar a minha tela, certo? E aí a gente começar esse bate-papo. Vocês já estão vendo minha tela, pessoal? Manda bala, perfeito. Pronto, então vamos lá, pessoal. Então, o Senai Cimatec, né, é uma unidade do Senai, uma unidade já aí com muitas décadas, né, e muita tradição no nosso país, na educação profissional, inicialmente. E hoje o Senai como um todo tem uma importante atuação, tanto em cursos de graduação, pós-graduação, como também inovação, né? O Senai é o Serviço Nacional de Apoio à Indústria, e particularmente aqui o Senai Cimatec. E o que é que significa Cimatec, né? Um campus integrado de manufatura e tecnologia. Então, na sua concepção, ele já nasceu diferente, né? Então, vejam só que palavras como educação, ciência, tecnologia, inovação está na nossa essência. E tudo isso para quê? Para levar para o mercado, levar para a indústria, agregar valor para a nossa indústria, né? E para as empresas brasileiras, e com isso a gente criar novas oportunidades de negócio, novas cadeias de negócio. Então, está na nossa, realmente, essência. Onde é que a gente está localizado, né? A gente está aqui em Salvador, então aqui é a Baía de Todos os Santos. A gente está localizado, a primeiro site nosso é lá em Piatã, perto ali de Itapuã. Estamos há mais ou menos 21 anos, né? Em março desse ano a gente fez 21 anos. Recentemente, a gente criou um segundo site que fica aqui em Camaçari, na área industrial do polo de Camaçari. É uma área gigante, 4 milhões de metros quadrados, uma fazenda, né? São uma fazenda de 400 hectares. E agora a gente está aí na fase final de adquirir uma área, né, aqui no coração do sertão, em Conceição do Coité, onde a gente vai ter o Cimatec Sertão, cujo propósito é iniciar os plantios lá da agave teclana, da cisalana, e desenvolver toda essa rota do programa Brave em parceria aí com a Unicamp, a Exalc, o Exalc, a UFRB e tantos parceiros que eu tenho certeza ao longo dessa jornada vão se juntar. Também não posso esquecer aí assim, a fundamental parceria com a Shell, né, para viabilizar esse programa, e desde já também vai estar a SBW, né, uma empresa do mercado que vai estar dando suporte para a gente. Então, é uma conexão total, né, que começa na educação, ciência, inovação, né, tecnologia, inovação e negócios. É isso que a gente está trabalhando junto. Esse é o nosso campus em Salvador. Esse campus aqui é um campus que a gente vem investindo ao longo desses 21 anos. Esse dado que está aqui embaixo, de 900 funcionários, ele muda muito rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente já está com 1.050 funcionários. Só nesse ano a gente contratou 120 pessoas. Então, é uma dinâmica muito grande do ponto de vista de desenvolver novos projetos. E aqui tem um destaque que eu gostaria de salientar. Um dos grandes processos que o Cimatec se encontra e se enxerga é essa integração. Esse I de integração para nós é muito importante. Então, nós temos no Cimatec 44 áreas de competências diferentes. Na verdade, 45 com a agroindústria que a gente coloca agora. Então, automação, robótica autônoma, área de química, processos, alimentos, desenvolvimento de produto, supercomputação, inteligência artificial. Isso trabalha de uma maneira integrada para desenvolver novos produtos e novos processos. Ao longo desses 21 anos, tivemos aí em torno de 200 milhões de dólares de investimentos,
fora a parte civil, né? E nesse ambiente aqui, a gente tem um portfólio bem diverso, que a gente ajuda as empresas na sua implementação. Então, vamos imaginar, por exemplo, Gonçalo, quando a gente tiver a primeira fábrica no sertão produzindo etanol, a gente pode ter todo o suporte de estabelecer quais são esses cargos, selecionar essas pessoas e logo em seguida estabelecer programas de desenvolvimento, sejam eles dos técnicos que vão trabalhar na indústria, dos engenheiros, dos gestores, entendeu? E aqui vem uma característica bem interessante, talvez uma das poucas no Brasil, talvez a única, que você, ao entrar no Cimatec, você é capaz de entrar e fazer um curso de técnico e sair como doutor. Porque nós temos uma escola técnica aqui dentro e temos um centro universitário que a expectativa é grande do ano que vem nós virarmos uma universidade. Nós temos aqui 8 cursos de engenharia, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica de produção, um curso de arquitetura, diversos cursos lato sensus, MBA em soldagem, MBA em gestão de projeto, MBA na área de hidrogênio verde, e temos 3 programas, né, de mestrado e 2 de doutorado. Né? E isso, para a gente, é muito importante, porque isso são pontes para a gente construir parcerias com outras universidades. Um desses mestrados e doutorados, inclusive, com uma nota muito boa da CAPES, nota 6 da CAPES, apesar de ser um curso muito jovem. O outro mestrado é um mestrado profissional que tem uma nota 5, que é a nota máxima da CAPES. Então, é muito importante para a gente, do ponto de vista de, nesse ambiente integrado, ter essa visão de virar universidade. E aqui embaixo está o lado mais tecnológico dessa história. Temos diversos laboratórios, consultoria em engenharia, serviços tecnológicos de metrologia, etc., cujo propósito é prestar serviço para indústrias e para as empresas locais e nacionais. E o nosso forte tem sido a pesquisa, o desenvolvimento e inovação aplicadas, a partir de uma demanda da indústria. Quando a gente está no centro universitário, nos mestrados e doutorados, essas pesquisas podem sair de uma visão interna e ir para fora. Mas a pesquisa do Cimatec, quando vai como instituição, é de fora para dentro. A gente entende os desafios e as oportunidades das empresas e a gente busca as soluções em parcerias para atender esses grandes desafios. Nós nos enxergamos, e até por isso a gente colocou o nome da palestra, o ecossistema do Senai Cimatec. Nós não estamos sós, entendeu? Nós nos entendemos como um grande ecossistema, que essa parte mais central aqui está dentro de casa, né? Então, toda a parte de P&D, a parte relativa às pequenas e médias empresas, os serviços tecnológicos, sustentado pela educação e pela ciência. Então, a educação profissional e a educação de graduação e o mestrado, doutorado, e aqui fora está efetivamente o ponto fundamental da gente, o mercado, as parcerias. Então, parcerias com as indústrias, parcerias com as empresas que podem solucionar junto conosco os desafios, as agências públicas que são muito importantes para ter o fomento para a inovação, como a ANP, a ANEEL, a Embrapi, dentre tantas outras, as universidades, né? Outros centros de pesquisas que não necessariamente são universidades. Por exemplo, a gente tem parcerias interessantes com o Fraunhofer na Alemanha, as agências também de financiamento, como o BNDES, porque uma vez que você tem um produto, você quer lançar no mercado. Entra o papel do BNDES, BNB, para que as coisas aconteçam, se tornem realidade no mercado. Tá? Outra coisa fundamental nesse contexto são as colaborações que nós temos do ponto de vista de internos e externos. Então, nós fazemos cooperações tecnológicas com institutos de fora e com empresas. Hoje, dentro do Senai Cimatec Salvador, nós temos empresas funcionários de empresas, como, por exemplo, da Ford, 1.200 engenheiros da Ford trabalham dentro do Cimatec. Tem uma empresa chamada Saipem, italiana, que tem em torno de 15 engenheiros lá dentro. Temos uma outra empresa chamada Sonardyne, que tem do Reino Unido, que está com em torno de 10 funcionários lá dentro. Temos uma startup de IOFACE, que tem um funcionário lá dentro. Então, nós temos esse modelo
estamos atraindo outras empresas fora do país, assim como queremos desenvolver outras empresas brasileiras para atender todos esses desafios. Muito importante para nós esse contexto de cooperação acadêmica. Nós temos professores nossos dando aula na Alemanha, indo para também dar aula no Reino Unido e na Inglaterra ou nos Estados Unidos, assim como recebemos alunos em mestrado sanduíche, doutorado sanduíche fora do país e também queremos buscar dentro do próprio país. Damos consultoria fora do país. A gente implementou um Cimatec em Angola, um Instituto de Inovação na área ambiental no Panamá. Estamos implementando, em parceria com o governo da Colômbia, um Instituto de Indústria 4.0 na Colômbia. Então, a gente tem uma atuação muito importante também, exportar conhecimento brasileiro para fora do país. E nessa visão de empresas também, então, por exemplo, quando a Braskem abriu sua filial no México, toda a base de treinamento dos funcionários mexicanos foram todos desenvolvidos por nós. Depois passamos para a Universidade de Monterrey. Aqui são alguns exemplos, né, de cooperações internacionais que a gente faz, parcerias com o IDRI, MIT, várias universidades e centros de pesquisa no mundo inteiro, né? Aqui esse contexto que a gente comentou, né, das grandes diferentes competências que nós temos em biotecnologia, na área de logística, automação, manufatura, supercomputação, química, são diversas, 45, como eu comentei. E esse modelo, pessoal, esse é um modelo muito importante. É um modelo que está na essência do Cimatec, de como nós rodamos pesquisa, desenvolvimento e inovação. Imagine se o Cimatec tivesse nesse quadro vazio aqui, o Cimatec não seria nada. Então, o ponto de partida está na base disso tudo, as empresas. É a gente entender as demandas das empresas. A partir disso, se nós tivermos já essas competências dentro de casa, a gente desenvolve e vai e faz o resultado para dentro de casa. Se não, a gente busca parcerias, sejam elas com empresas, sejam elas com centros de pesquisa ou universidades. E com isso a gente faz o P&D. E do lado esquerdo, a gente sabe que fazer P&D gera muito risco. Quantos projetos foram que começaram e às vezes com muita dificuldade chegam do outro lado, né? E aí entra a essência de você achar mecanismos de financiamento, sejam reembolsáveis ou não, para viabilizar essas pesquisas e, com isso, a gente buscar uma solução mitigadora de risco para as empresas. Essas empresas, entendo que podem ser empresas de pequeno porte, uma startup, até uma mega empresa, uma mega corporação global. E aqui do lado direito, acho que um dos casos mais clássicos do Cimatec, né, é o Flatfish. É um robô autônomo para inspeção subsea de sistemas submarinos. E tem um detalhe bem importante nisso. Vejam como é a parceria, né? Essa é uma parceria com a Shell, e que a Shell, há 10 anos atrás, procurou a nossa instituição, o Leone, perguntando, bom, nós queremos desenvolver um robô autônomo. O que é que vocês conhecem de robô autônomo? E a nossa resposta foi, não conhecemos nada, mas a gente sabe como fazer as pontes certas para buscar as parcerias e tornar isso uma realidade. Buscamos uma parceria com o Instituto DFKI da Alemanha, um instituto extremamente renomado do ponto de vista de inteligência artificial, suportando inclusive a NASA no desenvolvimento do robô de Marte. Firmamos uma parceria com eles e o Flatfish, passado 7, 8 anos, virou esse produto aqui embaixo, que é um robô autônomo que formalmente vai ser lançado como produto no final desse ano, fazendo inspeção a 2.300 metros de profundidade, totalmente autônomo. Isso hoje nos levou a um nível de competência tão elevado que hoje nós temos mais de 100 pessoas no Cimatec trabalhando na área de desenvolvimento de sistemas robóticos autônomos, sejam eles underwater, sejam eles em superfície. E hoje nós temos, até por esse desenvolvimento, né, e veja a importância de você estar conectado com a educação. Hoje, nós temos ex-funcionários, ex-colegas do Cimatec, no Canadá, no Reino Unido, na Suíça, nos Emirados Árabes Unidos,
porque o mundo já reconhece a gente como um dos maiores centros de desenvolvimento de pessoas na área de robótica autônoma. Leone, inclusive, teve em Dubai, que quase 70% dos funcionários de uma empresa eram ex-colegas nossos do Cimatec, vindo da área de robótica autônoma. E como nós temos um centro de competência, né, a nossa famosa divisão de base, a gente forma mais pessoas para esses novos desafios. Nesse crescimento, a gente viu a importância de escalonar tecnologias, né? E aí, esse é o caso clássico do Brave Indy. Então, quando a gente sai de uma viabilidade de testar uma tecnologia em bancada, seja uma produção do biogás, seja etanol de primeira geração, seja etanol de segunda geração, antes de eu ir para uma escala industrial, eu preciso testar ambiente piloto. Isso ganhando maturidade, e esse é o conceito do Cimatec Park. Desenvolver tecnologias que se aproximem de situações reais da indústria. Por isso que a gente sai do Cimatec Salvador, um cara de sala de aula, de laboratório pequeno, para galpão. É aqui que a gente vai ter um galpão do Brave, que a gente vai ter um galpão de 1.500 metros quadrados, que a gente vai desenvolver uma planta piloto integrada de pré-processamento da agave-cisalana e da tequilana, etanol de primeira geração, de segunda geração, uma planta de pirólise para produção de biogás, biochar e bioóleo. E aqui vai ser a semente do laboratório avançado da Unicamp dentro do Cimatec Park, dentro do nosso Science Park, que eu vou falar daqui a pouco. E aqui, pessoal, nesse contexto de ecossistema, a gente acrescentou novos conceitos aqui. Um dos conceitos mais importantes e talvez disruptivos é o Science Park. Então, nós somos um Science Park no Cimatec Park, um Business Park, um Technology Park, tudo isso dentro de um Ecopark, 25% da área preservada, com trilhas, né, árvores e assim por diante. O Science Park, então, ano que vem, provavelmente, o Cimatec vira uma universidade. Mas nós queremos ter aqui outras universidades. A UFRB já está aqui dentro, a UFBA de Camaçari já está aqui dentro, a gente já quer trazer a Unicamp para aqui dentro através do Brave, estamos discutindo com a Universidade de Bremen, conversar também com outras oportunidades. Então, vai ser um grande parque de diversão, né, para a educação e ciência, trazer as pessoas com excelência para discutir coisas realmente disruptivas, e isso é a base. A partir disso, você cria tecnologia. E a tecnologia, do ponto de vista de Technology Park, tanto podem ter laboratórios próprios do Cimatec, gerenciados e administrados pelo Cimatec, como laboratórios em parceria. Vou mostrar mais adiante, nós temos um big laboratório em parceria com a Shell, com a Petrobras, com a Ford, assim como ele é um business park, literalmente tem empresas. Então, se no futuro, por exemplo, o Flatfish quiser ser produzido 10, é possível fabricar esses produtos aqui dentro do Cimatec Park. Então, ele congrega todos esses conceitos num único local físico, tá? Essa é a foto não tão atualizada, ela é uma foto mais ou menos aí de um ano mais ou menos atrás, né? Nesses galpões que estão aqui, eles são exclusivos para a Ford, são 1.200 engenheiros da Ford que estão aqui. Todo mundo sabe, né, que a Ford fábrica fechou no Brasil, as duas fábricas, mas é a engenharia da Ford que desenvolve carros, né, para o mundo inteiro, está aqui no Brasil, prestando serviços internacionais para a Ford americana e assim por diante. São engenheiros brasileiros, né, que estão exportando tecnologia e conhecimento para o mundo inteiro. E parte desses laboratórios são 100% Ford, parte também em parceria com o Senai Cimatec. Inclusive, a gente está construindo um prédio novo para a Ford que vão ter 2.000 engenheiros aqui dentro. E aqui dentro de cada galpão desse tem um propósito. Nós temos uma fábrica de planta piloto, quer dizer, nós conseguimos desenhar, projetar nossas fábricas de planta piloto, mas também nós conseguimos montar, fabricar e operar plantas piloto. Então, o ciclo está muito completo aqui. Então, nós temos laboratórios na área de bio, temos laboratórios de metrologia, na área de automação, manufatura aditiva, enfim, é um campus assim, bem completo. E aqui vão ter 2 novos grandes galpões que estão já em construção para uns nodes submarinos que mais à frente eu vou mostrar. Essa é a visão do parque.
Veja que aquela primeira etapa é somente essa aqui, são 4 milhões de metros quadrados, quer dizer, 400 hectares. Aqui a gente está construindo, em parceria com a Shell Petrobras, o maior laboratório do mundo para teste de equipamentos para o pré-sal brasileiro e que também tem uma importância muito grande para a descarbonização. Nós vamos ter projetos aqui que são capazes de retirar CO2 da atmosfera. Então, a gente tem uma série de projetos em andamento. Estamos construindo agora essa pista que vai ligar o Science Park. O Science Park vai ficar aqui. Aqui é o prédio da Ford e aqui é o primeiro prédio do Science Park, que já está também em construção. Aqui, Gonçalo, bem aqui nesse ponto, vai ser o galpão do Brave, vai estar todo arrodeado de agave, de um lado agave cisalana, do outro lado agave tequilana, e aqui a gente vai montar as plantas pilotos, e essas outras áreas são áreas que a gente está em discussão com diversos segmentos industriais, automotivo, mineração, né, dentre outros. Aqui é a cara do que vai ser o que a gente chama da via do conhecimento, que é essa pista principal, aqui dentro do Science Park. Essa, vamos dizer assim, é uma ambição coletiva, né, de construir algo que a gente deixe para as próximas gerações. Tanto é que o nome é Avenida do Conhecimento. É aqui que vai estar o Science Park, aqui que a gente vai estar as diversas universidades em parceria conosco para pensar, desenvolver ideias que vão virar negócio no futuro. Aqui é um projeto, pessoal, vou começar a falar alguns cases interessantes. Esse é o projeto que eu comentei com vocês, é um projeto que tem a participação da Petrobras e da Shell, é um investimento muito grande, quase 100 milhões de dólares, e aqui a gente é capaz de testar tudo que está no pré-sal. Qualquer equipamento novo do pré-sal a gente é capaz de testar. E aqui tem uma sinergia muito grande, né? Eu visitei com o Gonçalo, o Cepetro, lá com o Marcelo, é uma sinergia total. Então, marcamos com o Marcelo para vir aqui, para a gente conversar, perceber ideias de como trabalhar isso junto. E vejam, ele é um laboratório aberto, né? Então, a ideia é que as indústrias, as empresas, as universidades possam estar conosco testando seus produtos aqui. Tem um videozinho que eu vou passar para vocês que conta um pouco dessa história do que vai ser esse LDP. No Senai Cimatec Park, em Camaçari, está começando um novo capítulo do setor de óleo e gás do Brasil. Um projeto sediado na Bahia com impacto global. O LDP, Laboratório de Desenvolvimento da Produção, é um ecossistema avançado para a realização de testes em condições do pré-sal brasileiro. O LDP é fruto de uma parceria entre Petrobras, Shell e o Senai Cimatec, através da cláusula de P&D da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Com investimentos na ordem de 500 milhões de reais, o LDP ocupa uma área de 70 mil metros quadrados e será o único do mundo capaz de realizar testes de sistemas integrados em um poço de 300 metros de profundidade. Assim, será possível validar, desenvolver e aplicar tecnologias inovadoras em processos de exploração de óleo e gás antes de utilizá-las nas plataformas de produção de petróleo. O programa LDP no Cimatec Park começou em 2020. São quase 3 anos de trabalho ininterrupto para iniciar a construção de infraestrutura flexível em condições operacionais seguras e controladas, atendendo às normas internacionais e especificações técnicas do mercado. Além do poço de 300 metros, o laboratório vai contar com unidades piloto e de teste para o desenvolvimento de novas tecnologias nas áreas de subsea, elevação e escoamento e processamento e topside, como BSW, injeção química, separação de CO2, dentre outras. Além da infraestrutura física, o LDP conta com um centro de alta competência multidisciplinar, formado por especialistas, mestres e doutores, com foco em confiabilidade, engenharia avançada, CAE, CFD, materiais, análise de falhas e processos, tudo integrado ao ecossistema dos Campi Cimatec. As operações do LDP estão previstas para começar em 2024.
Petrobras, Shell, ANP e Senai Cimatec trabalhando juntos para desenvolver e disponibilizar para a indústria brasileira infraestrutura e soluções que apontam para um futuro inovador e mais sustentável, tendo como resultado o crescimento econômico e social do país. Senai Cimatec Parque, feito na Bahia, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Aqui, pessoal, eu vou passar rápido, é só uma visão. Cada pontinho desse azul é um projeto que já está em andamento, que são as expansões que estão acontecendo exatamente nesse momento no Cimatec Park. Então, além do novo prédio da Ford, vamos ter um prédio aqui só para startups, quem sabe a Rax vem para cá. Então, esse é o conceito, né, daqui. Estamos em vias de iniciar também um projeto da área de hidrogênio verde. André, tem uma outra aqui também, ó, de produção de enzima. O pessoal está até aqui, os Lucas Parreira e Lucas Miranda, e eu sempre falo a eles também desse ecossistema perfeito. Então, esse é um conceito bem importante. Aqui, pessoal, eu vou, nesse contexto de expansão, a gente aqui, estou em uma visão mais institucional, né, mostrando como a gente está se expandindo, se colocando. E aí o Brave, né, ele, como eu comentei anteriormente, ele é um grande catalisador de oportunidades. O Cimatec tem uma função muito importante do ponto de vista do nosso estado também, da nossa região. E o Brave está permitindo a gente realizar um sonho assim que já era antigo, do Cimatec ter um Cimatec no interior da Bahia. E aí nasce o Cimatec Sertão. A partir do Brave nasce o Cimatec Sertão. Então, o Cimatec Sertão, que é esse vídeo, é um vídeo até, assim, para a gente até é muito importante, porque vai permitir a gente desenvolver novas ideias como, por exemplo, relativas a macaúba, a palma e tantos outros, né? Tantas outras plantas, tantos outros benefícios que a nossa biodiversidade tem nessa região. Então, vou passar um outro vídeo. Oi. André, você falou Breve, Breda entrou aí, ó, tá vendo? Acho que ele ouviu. Ó, massa. Boa tarde. Boa tarde, Breda. Bem-vindo aí. Então, assim, como eu estava dizendo, então, o Brave, ele é o grande catalisador, e vamos dizer assim, o pai aí do Cimatec Sertão, que é esse vídeo, pessoal, que eu vou passar agora para vocês. O sertão é uma espera enorme, como disse Guimarães Rosa em sua obra-prima, O Grande Sertão Veredas. Mas o sertão também pode ser uma mudança enorme. A terra é rica em gente forte, resistente e com coragem de sobra para enfrentar os desafios da região do semiárido. Secas prolongadas, escassez de recursos hídricos, altas temperaturas, insegurança alimentar e vulnerabilidade diante das mudanças climáticas. O sertão brasileiro se estende por 8 dos 9 estados da região Nordeste e também pelo norte de Minas Gerais. No total, ocupa cerca de 10% do território nacional e abriga 27 milhões de habitantes, divididos entre zonas urbanas e rurais. É um dos semiáridos mais povoados do mundo. Com sede em Salvador e um campus industrial em Camaçari, o Senai Cimatec, um dos mais avançados centros tecnológicos do Brasil, agora expande a sua atuação para o sertão nordestino, com o objetivo de colocar ciência, tecnologia e inovação a serviço do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. O Senai Cimatec Sertão vai atuar em 7 pilares: tecnologias da água, energias renováveis, mudanças climáticas, mineração sustentável, agropecuária 4.0, desenvolvimento socioeconômico e produção de biocombustíveis. Através de parcerias com outras instituições, empresas nacionais e internacionais e também com produtores locais, o Senai Cimatec chega ao sertão com o propósito de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento na região, com a missão
de criar novas oportunidades para a população sertaneja, desenvolver novas cadeias de negócios e retomar a biodiversidade do semiárido. O Senai Cimatec agora também é sertão. E como descobriu em sua travessia por essas terras o mestre Guimarães Rosa, nós também acreditamos que o sertão é do tamanho do mundo. Senai Cimatec, feito na Bahia, para o Brasil e para o mundo. Isso eu vou passar mais rápido, porque eu acho que todos nós já mais ou menos conhecemos, né? A ideia é que seja o local seja aqui entre Conceição do Coité e Araci, aqui nesse ponto aqui que eu estou marcando. Aqui é a região que aqui na Bahia é chamada de região cisaleira, né? Então a ideia aqui é uma área de 648 hectares, mas a ideia é que também no futuro ele seja multicampo, a depender do tipo de desenvolvimento que seja feito e as oportunidades que apareçam no futuro. Aqui eu vou passar rápido porque o próprio vídeo já colocou, mas o principal é, a partir desses desafios e oportunidades que estão ao redor, é montar parcerias e levar e solucionar, buscar soluções através da tecnologia e das parcerias. Literalmente, a gente vai ter campos experimentais, que começa com a agave cisalana e teclana, mas à medida que as oportunidades sejam conversadas, podem ter outras. Como, por exemplo, agora a gente está conversando com uma empresa para falar, por exemplo, do solar agro, quer dizer, combinar o solar com o agro. E tantas outras oportunidades podem ter, como Nature Based Solutions, para você ter uma remediação, né, recuperação de áreas degradadas e, ao mesmo tempo, consolidar o carbono, ou o uso de biochar, né, Gonçalo, para a gente também reter esse carbono nesse local. Então, a gente tem uma série de questões, de oportunidades que a gente quer estar levando. O sertão, ele tem muita água, mas essa água, ela é salobra, como se diz. Então, como a gente trazer tecnologias que até já existem em outros países do mundo, tirar essa água, mas usar essa água muito bem feita, usando de uma maneira bem precisa, né, e economizando essa água. A gente está agora, já vou deixar até já um convite, no dia 3 de julho a gente vai lançar o Cimatec Mar. O Cimatec Mar, ele vai acontecer esse evento em Salvador. O objetivo, como a gente trabalha muito na área de offshore, em parcerias com as grandes empresas de óleo e gás, é criar um grande campo para teste de tecnologias subsea. Então, a gente está abrindo em breve esse novo site dentro do Porto de Salvador, expansível para outros locais. A gente também está na fase final de discussão, e aqui é uma parte bem legal, o Salvador Digital. É um outro site que a gente espera lançar até o final do ano, no centro de Salvador. Então vai ter uma função muito bacana, que é a gente pegar a área de Salvador do centro e começar já com outras iniciativas da prefeitura de reabitar e colocar negócios lá. A ideia é colocar educação, ciências, startups dentro desse ambiente. Vai ser ali perto do Pelourinho, né, num prédio que a gente vai estar colocando. O prédio é lindo, é esse aqui, ó. Esse prédio, né? Então a gente já está com o prédio certo e agora está finalizando o modelo. Então aqui é o quê? Tem muitas educação para a visão digital, mas também empresas digitais, startups digitais nesse novo ecossistema que a gente está abrindo em frente. E nesse contexto, para a gente é muito importante o que a gente chama de Cimatec Startups. Nós temos um ambiente que hoje tem 40 startups dentro do nosso ecossistema e a gente quer atrair mais, seja startups digitais, seja startups deep tech, startups industriais, startups agroindustriais, startups do mar, enfim, não tem limite. Então, isso para nós é muito importante, porque a gente, dentro desse ecossistema, conectar as empresas, os negócios e esses desenvolvimentos. Tá? Então, a gente tem feito muitos trabalhos com empresas, com a própria prefeitura, com a Repsol, na energia, lançamentos de editais para acelerar, incubar, e também agora trabalhando com Venture Building também, enfim, são modelos de negócio bem interessantes que a gente tem dentro do nosso ecossistema. Aqui uma foto
Aqui é uma foto do local, né? Então, é um ambiente compartilhado, que às vezes você tem uma startup com um funcionário, com dois, mas tem também um ambiente com salas que podem ser compartilhadas, então tem uma interação assim bem bacana. Também convido, pessoal, vocês a virem aqui conhecer com mais calma esse tipo de ambiente. Tem todo o suporte de incubar, acelerar, entendeu? Aqui dentro do Cimatec. E aqui é um dos casos, é uma empresa, era de São Paulo essa empresa, e agora está lá no Cimatec Park, a IOFace. Esse óculos que eu estou usando, ele usa manufatura aditiva, impressão 3D. Então, ele desenvolveu uma solução que escaneia o rosto da gente e desenvolve um óculos personalizado. Você entra no site dele ou pelo seu próprio telefone, escaneia seu rosto e faz um óculos. Você faz o upload da sua receita, se você quiser escuro também ele faz, e nós imprimimos o óculos. Nós temos uma tecnologia da HP que imprime produtos, não é aquela a impressora que nós temos de fio, que fica dentro de casa, tal, né? Isso é produto de qualidade final. Por exemplo, tem carros hoje da BMW, da Ford, por exemplo, que já usam essa tecnologia. A Ocean, Gonçalo, que você está conversando, a gente já tem filtros que vão dentro de plataforma de petróleo que a gente imprime usando essa tecnologia. Então, a gente está assim, muito avançado e crescente. A gente está agora, a próxima onda, né, é ir para além do polímero, ir para metais, ou polímeros de grande porte, imprimir em titânio, imprimir em aço inox, enfim. No final do ano que vem a gente já vai estar com o ambiente pronto, um novo galpão para isso aí também. Então, a foto do lado direito é essa tecnologia da HP, que é uma super parceira nossa. A gente desenvolveu um modelo de negócio e foi super interessante para a HP. Nós compramos as máquinas e eles, através da lei de informática, investiu em mais de 70 pessoas, alunos e funcionários do Cimatec, em dominar a tecnologia da manufatura aditiva. Hoje nós temos aí muita gente trabalhando com manufatura aditiva, expoentemente dentro do Senai Cimatec. E eu vou passar rápido, pessoal, alguns cases nossos aqui para dar um tempo da gente poder conversar, tá? Aqui nós temos, do ponto de vista de simulação, é bem importante, a gente tem um ambiente de supercomputação, é o segundo maior centro de supercomputação brasileiro, são vários supercomputadores, alguns em parceria com a Shell, com a Petrobras, com a Repsol, com a Fundação Bill Gates e Melinda Gates, com a FINEP, alguns e deles, inclusive, abertos para a parte com parcerias com universidades. Temos um simulador quântico, entendeu? Nós temos um grupo específico hoje liderando através da Embrap os grupos de estudo para o uso da computação quântica. Né? Não existe ainda o computador quântico nosso, mas é um simulador que a gente consegue desenvolver como seria essa computação e, com isso, desenvolver pessoas já olhando esse futuro que daqui a pouco vira verdade. E alguns projetos, esse, por exemplo, é com a Repsol, usando a inteligência artificial para criar um digital twin, visando melhorar e predizer manutenção. O Flatfish, que eu comentei mais cedo, né, na parceria com a Shell. O Brave, que todos nós aí conhecemos, né, e nessa grande parceria Cimatec, Unicamp, Shell, SBW, e com certeza no futuro vão ter várias indústrias e empresas envolvidas também. Esse é um outro projeto em parceria com a Shell, que ele é um robô de inspeção de navio fora do navio. Hoje, esse tipo de inspeção é feita por mergulhadores, então é uma operação de risco, e hoje se busca justamente criar soluções para você fazer uma inspeção integrada do navio inteiro em operação. Então, esse é o principal propósito desse robô. Aqui é toda a trajetória do Flatfish, que eu comentei, e hoje essa empresa italiana Saipem está dentro do Cimatec. Ela desenvolveu a última etapa do Flatfish para virar produto. Esse é um outro robô que faz inspeção na área de tubulações, né, que são os chamados risers, que são os tubos que ligam do reservatório de petróleo até o navio em cima. E a ideia é de fazer essa inspeção e limpeza de membranas flexíveis sem a necessidade de intervenção humana. Esse projeto,
começou a gente sozinho, em parceria com o DEFCAI na Alemanha, e hoje a empresa americana Oceaneering está conosco para transformar em produto. Esse é um outro robô que vai dentro do poço de petróleo. A ideia dele é fazer inspeção e limpeza dentro do poço de petróleo, para ver como ele está em funcionamento. Nós fizemos uma primeira etapa até 2020, a pandemia deu uma parada, e agora, Gonçalo, numa parceria com a Ouro Nova, uma startup lá do Rio de Janeiro, e a Ocean, a gente montou um consórcio e estamos dando continuidade nesse projeto para ele também virar produto. Então, é uma parceria bem interessante também. Esse é um outro projeto que hoje juntos estão a Petrobras, a Shell e a Sonardyne. Ele, aqui, ó, essa foto aqui de baixo, pessoal, esse node, depois que eu vou explicar o que é, a 2.300 metros de profundidade. Ele já foi testado numa situação real. Esse node sísmico, chamado nó sísmico, ele é o que faz a sísmica para identificar aonde tem petróleo e como esse petróleo se comporta ao longo do tempo. Então, a ideia é que ele seja um grande monitorador, né? Criar um sistema de monitoramento para ver como é que, durante o processo de produção do petróleo, ele ocorre. Ele faz isso em 4D, quer dizer, em 3D no tempo. E as informações vão ser coletadas, né? Vão ser 600 nodes que vão ficar no leito marinho, e vão ser coletadas pelo Flatfish, que ele sobe, passa as informações, e isso cria modelagem matemática para ver a melhor maneira de você otimizar a retirada desse petróleo. Uma linha muito forte que começamos há 2, 3 anos atrás, no meio da Covid, a gente criou o Instituto Senai de Inovação em Saúde, e a gente está desenvolvendo uma vacina de terceira geração, né, de RNA, em parceria com o HDT, né, e um investimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que está agora na terceira etapa. A ideia é que ela seja uma vacina e, no futuro, uma grande plataforma, inclusive para outras doenças brasileiras que, de repente, não tem escala global, desenvolver uma vacina global. Então, esse é um outro ponto importante que a professora Bruna e o professor Badaró estão liderando esse desenvolvimento. E aqui eu vou passar rápido, são várias outras coisas, e eu queria colocar essa visão, né, de sustentabilidade, projetos na área de tratamento de efluente, uma fazenda urbana que fez parceria com a Mercedes-Benz, uma fazenda que fica dentro de uma fábrica da Mercedes, e hoje esse produto é usado para a alimentação dos funcionários na própria fábrica. Uma série de sistemas autônomos que a gente desenvolveu aí com a Vale. Esse é bem interessante. Ele faz uma qualificação mineral. Ele olha para o monte e diz que minério tem, em que quantidade. Então, ele, ao invés de fazer coletas físicas, ele já faz um modelo para estimar que minério tem e como. Esse é um outro, a gente tem muita experiência com inteligência artificial. Aqui foi um desenvolvimento com outra empresa, cujo objetivo foi, a partir de uma série de sensores, informações de satélites, informações de eletromagnetometria, identificar aonde poderia ter minério. Então, hoje a gente já desenvolve modelos matemáticos bem complexos para tentar dizer, ó, nessa região tem minério, nessa região não tem. E como são áreas muito grandes, isso é bem possível acontecer. Desenvolvemos projetos também de biomassa usando microalgas, né? Esse é um projeto muito interessante com a Vale. Esse é o TecnoRed, é um projeto cujo objetivo é produzir o ferro-gusa a partir de resíduos industriais, minério de ferro, usando biomassa. Então, o objetivo aqui, lá na frente, é fazer um aço verde. Esse projeto estava há quase 20 anos tentando viabilizar, e nós monitoramos e desenvolvemos uma série de soluções em parceria com a Vale lá em Pindamonhangaba, e quase 200 funcionários do Cimatec, numa planta piloto de quase 30 mil metros quadrados, e hoje a Vale viabilizou essa tecnologia e está investindo na primeira unidade industrial de $1,5 bilhão lá no Pará. E aqui a gente tem trabalhado muito nesse conceito de sair substituição de combustíveis não renováveis por uso de biomassa, bioóleo. A gente tem experiência muito forte nisso já na prática.
Aqui é outro conceito bem interessante nessa linha de economia circular e a gente buscou criar uma tecnologia de que você retira metais valiosos existentes em barragens que estão paradas e, ao mesmo tempo, inertizar esse resíduo. O foco aqui é zerar necessidade de barragem e mineração. Isso é uma planta piloto, inclusive, que está lá no Cimatec Park e que a gente já testou com mais de 20 tipos de minérios no país todo. Projetos na área de eficiência energética, que gerou uma economia de quase 38% no consumo de combustível, em parceria com a Nexa. Tudo testado, boa parte desses processos em ambientes industriais mesmo. Conceito interessante também, naquele projeto TecnoRed, a gente fez toda uma análise de ciclo de vida, de ACV, mostrando a diferença da redução da pegada de carbono comparado com a produção de ferro-gusa tradicional do alto forno e outros serviços laboratoriais, né? E lançamos há 2 anos atrás um mestrado em desenvolvimento sustentável. E nessa área de educação a gente faz muito programa tailor-made. Então esse é um programa que nós fizemos o Master Technology Innovation para a Ford, turmas fechadas de quase 180 funcionários da Ford, entendendo como a tecnologia pode ser incorporada nos desenvolvimentos desses times. E nesse mesmo contexto, a gente fez um grande programa para a Vale. Nós lideramos uma parceria global que estavam presentes o MIT e o Imperial College de Londres, desenvolvendo um processo de inovação aberta através de bolsistas que tinham montar times para criar soluções para 10 desafios. Então, em paralelo que a gente dava um treinamento, eles tinham que criar soluções em 10 meses. Isso foi bem interessante, no meio da pandemia, os professores do MIT à distância, os professores do Imperial College à distância, a gente também perto, e depois fizemos uma nova turma já presencial também. Bom, pessoal, é isso. Assim, acho que fugiu um pouco do tempo, Gonçalo, mas tem muitas histórias aí para contar. Mais uma vez aí agradeço a oportunidade de estar conversando aí com todos vocês. André, simplesmente extraordinário. Olha, eu tenho um monte de comentário, mas eu vou deixar aqui, ó, pessoal, está aberto aí para quem quiser falar, perguntar. Eu estou vendo. Fabiano, você é da Casa dos Ventos, é isso? Opa! Estou vendo aí. Vamos lá, pessoal. Que se alguém tiver perguntas, por favor, pode abrir o microfone e manda bala. André, é a Cláudia. Eu tenho 2 perguntas para você. A primeira olhando agora lá para o sertão, né, e visando a necessidade do Alexandre Breda de ter biomassa em grandes quantidades daqui em pouco tempo, né, a gente vai ter que renovar essa cadeia produtiva do início até o fim, porque hoje é uma cultura completamente abandonada, que em pequenas propriedades as pessoas não têm acesso ao crédito, não têm tecnologia. Nesse sentido, o Senai Cimatec que vocês vão criar lá no sertão, tem esse viés forte de expandir em curto prazo essa cultura lá, e como vamos integrar os produtores, que hoje, na maioria, são pequenos produtores sem grande formação, que foram esquecidas durante décadas, né? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, olhando para a quantidade de agave que vamos plantar lá, e a gente, para os biocombustíveis, vamos aproveitar o que hoje é considerado resíduo, lixo, sem valor nenhum, mas também vamos aumentar significativamente a quantidade de fibra, para o qual também existe um mercado de biocomposites, que está crescendo bastante.
que envolve tecnologia, que pode ir para a construção civil, para a substituição de fibras de vidro e também para a indústria automotiva. Vocês também já estavam pensando nesse sentido? Perfeito. Cláudio, obrigado. E o interessante disso André, tudo, né? Oi, Gonçalo, pois não. não, você estava mudo, mas vamos lá. Paulo. O Gonçalo estava justamente, a gente estava conversando ontem sobre isso, sobre a segunda pergunta. A primeira, o que é que acontece? A gente está ainda numa fase, vamos dizer assim, de projeto, né? A dimensão desse projeto, o pós-projeto, vai depender muito dos resultados que a gente alcance agora. Então, tem uma fase que a gente vai precisar plantar, falando já lá, né? Que o bio já está rodando, já tem as suas visões de futuro. E nessa integração do bio com o MEC e com o INGE, então a gente vai ter uma primeira rodada que é de plantio. E a gente sabe que o próprio ciclo da agave não é curto, então a gente está falando de 3, 5 anos para a gente poder cortar. E isso viabilizar em paralelo as técnicas de mecanização de plantio e colheita e as próprias plantas piloto. A gente, nesse escopo inicial, não desenhamos essa integração imediata, mas isso está no radar. Tanto que já estão existindo conversas em paralelo com a CNA, que inclusive vem fazendo um trabalho muito importante na região. Essa região é servida por uma série de consultorias para melhorar a forma de plantio, o cuidado, e isso é conduzido por consultores que são contratados pela Confederação Nacional da Agricultura, mais especificamente Senar. Mas com certeza isso vai ocorrer. Se a gente olhar outros modelos de negócios nessa integração agroindustrial, seja no setor de frango ou até cana-de-açúcar, etc., é fundamental você pensar um modelo integrado, que pode ter plantio próprio, com plantio de terceiros, e esses plantios de terceiro, inclusive, você transferindo tecnologia. E com isso você agrega valor, dilui seu risco e, ao mesmo tempo, leva benefícios socioeconômicos para essa população. Com certeza isso vai estar no radar. Ainda não, porque eu acho que nós temos assim grandes desafios de entrega. A gente precisa entregar produtos que se mostrem viáveis em pouco tempo, 2, 3 anos, para, quem sabe, a gente transformar uma segunda rodada de dizer, vamos já começar a planejar mais à frente. Mas a gente tem que pensar primeiro nessa etapa, mas certamente isso vai acontecer. Eu li teu estudo, Cláudia, que o Gonçalo me passou, e essa visão é bem importante para esse tipo de questão. E respondendo à segunda, o Cimatec já trabalha com sisal há muitos anos, há mais de 12 anos. Hoje nós já desenvolvemos compósitos assim, há muito tempo. Compósitos usando casca de arroz, compósitos de sisal. A gente tem lá no Cimatec, quando a visita é bem fácil de ver, capacete de operador que usa sisal com polímero, cadeira de estudante usando sisal. Já desenvolvemos projetos de estofamentos de banco usando sisal. Nós temos diversos projetos lá que a gente pode fazer painel de carro usando outras fibras. Então, esse know-how, inclusive, a gente desenha a fibra, consegue desenhar o produto, a gente consegue fazer o molde, a gente consegue desenvolver todo esse compósito, inclusive transformar em produto. Esse conhecimento já existe e o Cimatec já faz isso assim há mais de 10 anos. Então, assim, e aí isso vai ser bem legal. Quantas empresas, a partir de agora, vão começar a poder agregar novos produtos, quem sabe novas indústrias sendo instaladas lá a partir disso? E quem sabe esse compósito não possa vir de um bioplástico, né? Então, assim, se a gente começar a conversar, vai fervilhar de ideias e eu tenho certeza que são oportunidades maravilhosas para a gente entregar. Excelente, André. Lucas, manda bala. André, parabéns pela apresentação e pelo trabalho de vocês aí, realmente fantástico, né? O trabalho e a estrutura do Cimatec.
Como o professor Gonçalo mencionou, nós temos uma startup de produção de enzimas e como nós não temos estrutura própria, nós dependemos de equipamentos, né, principalmente bioreatores de terceiros. E um dos vídeos que você mostrou, passou rapidamente, mas eu tive a impressão de ter visto um bioreator ali de algumas centenas de litros. Eu queria te perguntar se, por um acaso, você sabe qual seria o maior bioreator que vocês têm aí no parque, e se eu puder abusar da sua boa vontade, eu poderia te mandar um e-mail para talvez você me direcionar para um contato que pudesse nos auxiliar nesse sentido. Ó, a Tané já está se coçando ali, porque ela já queria levantar o dedinho para responder. Então, essa é a área dela. A Tanéia é a gerente da nossa área de Química e Bioquímica. Então, nós temos reatores bem pequenos e reatores bem grandes, né, Né? Qual o tamanho do maior bioreator? Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Bem, manda bala. Bom, vamos lá. Lucas, nós temos bioreatores aqui de 30 e 50 litros, que nós utilizamos aqui em alguns dos nossos desenvolvimentos. E o maior, o lá de fora, né? O lá de fora, a gente tem um de 5.000. Vocês ainda têm um de 5.000? Tem um de 5.000 litros, exatamente. Mas a maior parte dos experimentos que a gente faz é no de 30 e 50 pela quantidade de material, né? Perfeito. Uma última pergunta. Esse de 5.000, ele tem todos os controles de temperatura, oxigenação, tudo isso? Tem, eles têm todos os controles. Sensacional. Beleza, muito obrigado. Aí, inclusive, a gente tem uma startup, acho que é de Goiás, esqueci o nome dela, né? Se você puder me lembrar, ela também que também trabalha com esse setor bio, ela está vindo para cá, lá para o Cimatec Park. Então, Lucas, em paralelo, quiser conversar com o Né ou comigo mesmo, a gente pode trocar ideia, né, de como ver se é possível atender às suas necessidades. Com certeza. André, eu tenho absoluta certeza que sim. Eu já tinha comentado, Tané, agora também é do programa da Bioenergia, então está tudo em casa e bem dentro, André, do que você falou. A ideia é montar esse ecossistema. Rapaz, eu digo sempre o seguinte: o que nego foi fazer na Lua, pelo amor de Deus? Não tem nada para fazer lá. A Lua está do mesmo jeito que está, não tem ninguém lá. Mas ir para a Lua era só, né, uma grande desculpa para levar um monte de nego inteligente junto, né? E a partir da saída para a Lua, a quantidade de desenvolvimento científico e tecnológico que a gente tem, né? Eu penso assim, sabe, o Brave é uma espécie de ir da Lua, embora a gente vá ficar aí, né, no sertão, e o Cimatec, André, é o nosso centro de lançamento, e eu fico pensando, rapaz, você sabe, e aí, Cláudia, aproveitando você aí, você sabe que eu fui fazer o doutorado na Alemanha, né, e eu era apaixonado pelo Hermann Hesse, pela literatura dele, né, por Beethoven, eu queria realmente. E o que mais assim, me emocionava era a ideia da cidade universitária, né, que a Alemanha tinha, várias cidades universitárias. André, se o Cimatec existisse, como ele vai existir daqui a algum tempo, talvez eu nunca tivesse saído da Bahia se eu nascesse daqui a alguns anos, porque o que você mostrou é a realização, rapaz, do eu pensando, né, como era o meu sonho de ter uma estrutura assim, né, para que as ideias pudessem não só florescer, mas tornar realidade. André, olha, é emocionante, né? É emocionante. Breda teve que sair, mas eu me lembro quando eu e Breda discutimos, que eu falei a ele: Breda, a gente aqui é a universidade, a gente vai até aqui, daqui para frente, porra, tem o Cimatec, que eu estou muito impressionado. Ele mais ou menos disse assim: você não precisa de me explicar nada. Essa ideia eu conheço, né? Ele, acho que ele não conhecia fisicamente, mas já tinha aí o robô, então foi a coisa mais fácil do mundo fazer o Brave na estrutura que ele está hoje. Meu amigo, muito feliz. André, já deu 2h05, o tempo voou, eu não pisquei. Já vou te pedir para me mandar a sua apresentação, por favor, com os filmes, né? Que eu acho que são de enorme importância. Se você me permitir, eu quero compartilhar esses filmes aqui com o CEPETRO, né, e com a Inova. E
estamos começando uma coisa que, meu Deus do céu, isso é o início de uma revolução, eu não tenho dúvida. Não está evoluindo. A gente vai realmente mudar um setor de uma forma incrível. Está desligado o microfone. Verdade. Bom, Gonçalo, muito massa, muito obrigado pela oportunidade. Assim, eu fico muito feliz da gente ter se conhecido, né? E realmente, assim, está construindo um negócio muito bacana. Eu acho que é o início mesmo, é como você está falando. Tem muita arregaçar manga, né? Tem muita coisa para arregaçar manga, suar, trabalhar muito. E assim, quando você envolve propósito, você envolve olhar que você pode mudar o seu país, né? Mudar a condição das pessoas e agregar tanta gente inteligente, tanta gente, né, que pode trazer outras perspectivas, né? Então, eu acho que isso é que vai cada vez mais motivando a gente. E deixar aqui, por último, só, mais uma vez, assim, estamos sempre abertos, venham conhecer o Cimatec, eu gostaria, assim, vocês vissem isso também pessoalmente, e quem sabe a gente, a partir dessas visitas, dessas conversas, a gente acha outras oportunidades, né, da gente estar trabalhando junto. Muito obrigado mesmo, um abração. André, fantástico. E uma das coisas dos projetos que eu acho que a gente, muito em breve, aí, o pessoal da Casa dos Ventos, o Fabiano está aqui, a gente produzir fio, né, a partir dessa quantidade de energia gigantesca e da biomassa que a gente vai gerar no sertão. Pessoal, com isso eu queria encerrar.